O Espelho de Matsuyama. Há muitos anos, no Japão antigo, na província de Echigo, uma parte muito remota até hoje, vivia um homem e sua esposa. No momento em que essa história começa, eles já estavam casados havia alguns anos e tinham sido abençoados com uma filha pequena. Ela era a alegria e o orgulho de suas vidas e nela guardavam uma fonte inesgotável de felicidade para a velhice. Que dias gloriosos, escrito com letras douradas em sua memória, foram aqueles que marcaram seu crescimento desde a infância. A visita ao templo quando ela tinha apenas 30 dias de vida, sua mãe orgulhosa carregando-a, vestida com um kimono cerimonial, para ser colocada sob a proteção do deus de devoção da família. Depois, seu primeiro festival de bonecas, quando seus pais lhe deram um conjunto de bonecas e seus pertences em miniatura, que receberiam novas peças ano após ano e, talvez, a ocasião mais importante de todas, em seu terceiro aniversário, quando seu primeiro obi, faixa larga de brocado, de cor escarlate e ouro, foi amarrado em volta de sua fina cintura. Um sinal de que havia cruzado o limiar da infância, deixando-a para trás. Quando ela tinha 7 anos de idade, já tendo aprendido a falar e servir daquelas várias pequenas maneiras tão queridas aos pais amorosos, sua taça de felicidade parecia repleta. Não se encontrava em toda a ilha imperial uma família mais feliz. Certo dia, houve grande agitação na casa, pois o pai fora repentinamente chamado à capital a negócios. Nos tempos de ferrovias, riquixás e outros modos rápidos de viajar, é difícil conceber o que significava uma viagem como a de Matsuyama a Kyoto. As estradas eram acidentadas e ruins, e as pessoas comuns tinham de percorrer o caminho a pé, e a distância sendo de uma centena ou de várias centenas de quilômetros. Na verdade, naquela época, ir à capital era uma tarefa tão grande quanto um japonês fazer uma viagem para a Europa atualmente. Portanto, a esposa estava muito ansiosa enquanto ajudava o marido a se preparar para a longa jornada, sabendo da árdua tarefa que o aguardava. Em vão desejou poder acompanhá-lo, mas a distância era grande demais para mãe e filha percorrerem e, além disso, era dever da esposa cuidar do lar. Tudo estava finalmente pronto e o marido estava na varanda rodeado pela pequena família. Não fique ansiosa, voltarei logo, disse o homem. Enquanto estiver fora, cuide de tudo, principalmente de nossa filhinha. Sim, ficaremos bem, mas deve-se cuidar e não demorar um dia além do necessário para retornar para junto de nós, disse a esposa, enquanto as lágrimas caíam como chuva de seus olhos. A menina foi a única a sorrir, pois ignorava a tristeza da separação e não sabia que ir à capital era diferente de caminhar até a próxima aldeia, o que seu pai fazia com frequência. Ela correu para junto dele e agarrou sua manga comprida para segurá-lo por um momento. Pai, vou me comportar muito bem enquanto aguardo seu retorno. Então, por favor, traga-me um presente. Quando o pai se virou para dar uma última olhada à sua esposa chorosa e na criança sorridente e ansiosa, sentiu como se alguém o tivesse puxado pelos cabelos. Tão difícil foi deixá-las para trás, pois eles nunca haviam se separado. Mas ele sabia que precisava ir, pois o chamado era imperativo. Com grande esforço, parou de pensar e, afastando-se, desceu decidido e apressado pelo pequeno jardim e atravessou o portão. Sua esposa, pegando a criança nos braços, correu até o portão e observou enquanto ele descia a estrada entre os espinheiros, até se perder na névoa ao longe. Só o que ela pôde ver foi seu singular chapéu pontudo, até que isso também desapareceu.
Agora que papai se foi, devemos cuidar de tudo até ele voltar, disse a mãe enquanto entrava em casa. Sim, vou me comportar muito bem, disse a criança, acenando com a cabeça. E quando papai chegar em casa, diga-lhe que fui obediente e assim talvez ele me dê um presente. Papai certamente trará algo que você deseja muito. Eu sei, pois pedi a ele que lhe trouxesse uma boneca. Deve pensar em papai todos os dias e orar por uma jornada segura até que ele volte. Assim, quando ele voltar para casa, ficarei muito feliz, disse a criança, batendo palmas, com o rosto brilhando de alegria, àquela expectativa. Pareceu à mãe, ao olhar para o rosto da filha, que seu amor por ela se tornara cada vez mais profundo. Então ela começou a trabalhar para fazer as roupas de inverno para os três. Montou sua roda de fiar, de madeira simples, e girou o fio antes de começar a tecer as vestimentas. Nos intervalos de seu trabalho, conduzia as brincadeiras da menina e a ensinava a ler as velhas histórias de seu país. Assim, a esposa encontrou consolo no trabalho durante os dias solitários de ausência do marido. Enquanto o tempo passava rapidamente na casa silenciosa, o marido concluiu seus negócios e retornou. Teria sido difícil para qualquer pessoa que não conhecesse bem o homem reconhecê-lo. Ele viajara por dias, exposto a todos os tipos de clima por cerca de um mês, e fora queimado pelo sol até o bronze. Mas sua querida esposa e filha o reconheceram e voaram para encontrá-lo, cada uma agarrando em uma de suas mangas em saudação ansiosa. Tanto o homem quanto sua esposa se alegraram por se encontrarem bem. Pareceu muito tempo para todos, até que a mãe, com o auxílio da criança, desamarrou as sandálias de palha, retirou o grande chapéu em formato de guarda-chuva e percebeu que ele estava novamente no meio delas, na velha e familiar sala de estar, que estivera tão vazia durante o tempo em que ficara fora. Assim que se sentaram nas esteiras brancas, o pai abriu uma cesta de bambu que trouxera consigo, tirou uma linda boneca e uma caixa de laca repleta de bolos. Eis aqui, disse ele à menina, um presente para você. É um prêmio por cuidar tão bem de sua mãe e da casa enquanto estive fora. A criança agradeceu enquanto abaixava a cabeça em direção ao chão e estendia a mão como uma folha de bordô. Em seus dedos ansiosos para pegar a boneca e a caixa, ambas vindas da capital, os presentes mais bonitos que já vira. Nenhuma palavra pôde descrever o quão encantada estava a menina. Seu rosto parecia se derreter de alegria, não tinha olhos nem pensamentos para mais nada. De novo o marido debruçou-se sobre a cesta e, desta vez, tirou uma caixa quadrada de madeira cuidadosamente amarrada com um barbante branco e vermelho. E isto é para você, disse ele, entregando o objeto à esposa. A mulher pegou a caixa e, abrindo-a com cuidado, tirou um disco de metal, com uma alça presa a ele. Um lado era brilhante e reluzente como cristal, o outro estava coberto por figuras em relevo de pinheiros e cegonhas, que haviam sido esculpidas em uma superfície lisa, reproduzindo a realidade da natureza. Nunca tinha visto tal coisa em sua vida, pois nascera e fora criada na província rural de Echigo. Ela olhou para o disco brilhante e, voltando o olhar para cima com surpresa e admiração, enxergando o próprio rosto retratado, disse: Vejo alguém olhando para mim nesta coisa redonda. O que é isto que me deu? Ora, é o seu próprio rosto que vê nele, respondeu o marido rindo. O que lhe trouxera é chamado de espelho. O que lhe trouxe é chamado de espelho. E quem quer que o olhe em sua superfície clara pode ver a própria imagem refletida. Embora não haja nenhum igual a esse por estas bandas, eles têm sido usados na capital desde os tempos mais antigos. Lá o espelho é considerado um requisito básico para uma mulher.
Há um antigo provérbio que diz: assim como a espada é a alma de um samurai, o espelho é a alma de uma mulher. E de acordo com a tradição popular, o espelho de uma mulher é um indicador de seu próprio coração. Se ela o mantiver limpo e claro, seu coração será puro e bom. É também um dos tesouros que formam a insígnia do imperador. Portanto, deve dar muita importância ao seu espelho e usá-lo com cuidado. A esposa ouviu tudo que o marido lhe dizia e ficou satisfeita ao saber de tantas coisas novas. Ela ficou ainda mais feliz com o precioso presente, símbolo de lembrança do marido enquanto estivera fora. Se o espelho representa a minha alma, é certo que o guardarei como um bem valioso e nunca o usarei descuidadamente. Dizendo isso, ela o ergueu até a altura da testa, em agradecimento pelo presente, e então o colocou em uma caixa e o guardou. A esposa viu que o marido estava muito cansado e começou a servir a refeição da noite, deixando tudo o mais confortável possível. Parecia à pequena família que nunca conhecera a verdadeira felicidade. Tão felizes estavam por se reunirem, e naquela noite o pai teve muito a contar sobre sua viagem e tudo que vira na grande capital. O tempo passou naquele lar tranquilo e os pais viram suas maiores esperanças realizadas quando sua filha cresceu e se tornou uma linda garota de 16 anos. Assim como uma joia de valor inestimável é mantida nas mãos de seu orgulhoso proprietário, eles a criaram com amor e cuidados incessantes, e agora suas dores eram mais que duplamente recompensadas. Que consolo a jovem era para a mãe, enquanto andava pela casa tomando parte nas tarefas domésticas, e como o pai ficava orgulhoso dela, pois o lembrava diariamente de sua mãe quando ambos se casaram. Mas infelizmente nesse mundo nada dura para sempre. Mesmo a lua nem sempre guarda um formato perfeito e perde sua redondeza com o tempo, assim como as flores desabrocham e depois murcham. Por fim, a felicidade daquela família foi interrompida por uma grande tristeza. A boa e gentil esposa e mãe um dia adoeceu. Nos primeiros dias de sua doença, pai e filha pensaram se tratar apenas de um resfriado, então não ficaram muito preocupados. Mas os dias foram passando e a mãe não melhorava, pelo contrário, só piorava. E o médico estava perplexo, pois apesar de todos os seus esforços, a pobre mulher ficava mais fraca a cada dia. Pai e filha foram tomados de profunda tristeza, e dia e noite a menina nunca se afastava da mãe. Mas apesar de todos os seus esforços, a vida da mulher não seria salva. Certa vez, enquanto a menina estava sentada perto da cama da mãe, tentando esconder com um sorriso alegre o problema que atormentava seu coração, a mãe se levantou e, pegando a mão da filha, olhou séria e amorosamente em seus olhos. Sua respiração estava difícil e ela falava com dificuldade. Minha filha, tenho certeza de que nada pode me salvar agora. Quando eu morrer, prometa-me que cuidará de seu querido pai e tentará ser uma mulher boa e obediente. Oh, mãe, disse a menina, enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos, não deve dizer essas coisas. Tudo o que precisa fazer é se apressar em ficar boa. Isso trará maior felicidade para mim e meu pai. Sim, eu sei. E é um conforto para mim, em meus últimos dias, saber o quanto você anseia que eu melhore. Mas não é para ser. Não fique tão triste, pois foi assim determinado em minha existência anterior, que eu deveria morrer nesta vida, neste momento. Sabendo disso, estou bastante resignada ao meu destino. E agora tenho algo para lhe dar que se lembre de mim quando eu partir. Estendendo a mão, ela tirou da lateral do travesseiro uma caixa quadrada de madeira, amarrada com um cordão de seda e borlas. Desfazendo o laço com muito cuidado, ela tirou da caixa o espelho que seu marido lhe dera anos antes. Quando você era criança, seu pai foi até a capital e me trouxe de presente este tesouro chamado espelho, e eu o dou a você antes de morrer.
Se após a minha partida para outra vida você se sentir sozinha e desejar me ver, pegue esse espelho. Na superfície clara e brilhante, você sempre me verá. Assim será capaz de se encontrar comigo frequentemente e me dizer tudo o que se passa em seu coração. E embora não deva ser capaz de lhe responder, compreenderei tudo, aconteça o que acontecer com você no futuro. Com essas palavras, a moribunda entregou o espelho à filha. Em seguida, a mente da boa mãe parecia em repouso e, sem dizer mais uma palavra, seu espírito partiu silenciosamente naquele dia. Pai e filha, enlutados, ficaram enlouquecidos pela dor e se entregaram a uma amarga tristeza. Achavam impossível se despedir da amada esposa e mãe que, até agora, ocupava toda a sua vida e entregar o corpo à terra. Mas aquela explosão frenética de dor por fim passou. Eles tomaram posse dos próprios corações e, embora esmagados pela dor, conformaram-se resignados. Apesar disso, a vida da filha parecia-lhe desolada. Seu amor pela mãe morta não diminuía com o tempo, e tão viva permanecia sua lembrança que tudo na rotina, mesmo o cair da chuva e o sopro do vento, a fazia lembrar da morte da mãe e de tudo que elas haviam amado e compartilhado juntas. Certo dia, quando o pai estava fora e ela cumpria seus deveres domésticos sozinha, a solidão e a tristeza pareciam maiores que podia imaginar. Foi então para o quarto da mãe e chorou como se o coração fosse se partir. Pobre criança. Ela ansiava apenas por um vislumbre do rosto amado, o som da voz chamando-a por seu apelido ou um momento de esquecimento do vazio dolorido no coração. De repente, ela se sentou. As últimas palavras da mãe ecoaram na memória, até então entorpecida pela dor. Ah, minha mãe me disse, ao me dar o espelho como um presente de despedida, que sempre que olhasse para ele deveria ser capaz de encontrá-la. Quase tinha me esquecido de suas últimas palavras. Como sou estúpida. Pegarei o espelho agora mesmo e verei se é verdade. Ela enxugou as lágrimas rapidamente e, indo até o armário, tirou a caixa que continha o espelho. O coração batendo com expectativa, quando ergueu o objeto e olhou para a superfície lisa. Eis que as palavras da mãe eram verdadeiras. No espelho redondo, à sua frente, viu o rosto dela, mas, que surpresa alegre! Não era a imagem da mãe magra e debilitada pela doença, mas de uma jovem e bela mulher, como se lembrava dela muito tempo atrás, nos dias de sua primeira infância. Pareceu à garota que o rosto no espelho logo falaria. Quase podia ouvir a voz da mãe dizendo-lhe novamente para crescer como uma boa mulher e uma filha obediente. Com muita sinceridade, os olhos no espelho se voltaram para ela. Certamente é a alma de minha mãe que vejo. Ela sabe como me sinto miserável sem sua presença e veio me consolar. Sempre que desejar vê-la, ela me encontrará aqui. Como devo ser grata? E a partir daquele momento, o peso da tristeza foi grandemente aliviado para seu jovem coração. Todas as manhãs, a fim de reunir forças para os deveres do dia que tinha pela frente, e todas as noites, para consolo antes de deitar para descansar, a jovem pegava o espelho e contemplava o reflexo que, na sua simplicidade de seu coração inocente, acreditava ser a alma da mãe. Diariamente ela crescia na semelhança do caráter da falecida mãe. Era boa e gentil com todos, além de uma filha obediente para seu pai. Passou-se assim um ano de luto na pequena casa quando, a conselho de seus parentes, o homem se casou novamente, e a filha se encontrou sob a autoridade de uma madrasta. Mas era uma situação difícil. Mas os dias passados, na lembrança da própria mãe amada e a tentativa de ser o que ela gostaria que a filha se tornasse, a jovem, doce e paciente, determinada a ser filial e obediente à esposa de seu pai em todos os aspectos. Tudo correu aparentemente bem na família, por um tempo, sob o novo regime. Não havia ventos ou ondas de discórdia.
para agitar a superfície da vida cotidiana, e o pai estava contente. Mas o perigo reside em uma mulher egoísta e mesquinha. E as madrastas assim o são notoriamente em todo o mundo. E o coração desta não era como os dos primeiros sorrisos. Não era como seus primeiros sorrisos. À medida que os dias e as semanas se transformaram em meses, a madrasta começou a tratar a menina órfã de maneira indelicada e a tentar se colocar entre pai e filha. Às vezes ela reclamava ao marido do comportamento da enteada, mas o pai, sabendo que isso era de se esperar, não ligava para suas queixas mal-humoradas. Em vez de diminuir o afeto pela filha, como a mulher desejava, os resmungos apenas o fizeram pensar mais nela. A mulher logo viu que ele começou a demonstrar mais preocupação com a filha solitária do que antes. Isso não agradou nem um pouco, então começou a pensar em como poderia, de uma forma ou de outra, expulsar a enteada de casa. Tão desonesto se tornou o coração da mulher. Ela observou a menina cuidadosamente e, certo dia, espiando em seu quarto de manhã cedo, pensou ter descoberto um pecado grave, o suficiente para acusar a filha ao pai. A própria mulher também ficou um pouco assustada com o que vira. Então foi imediatamente até o marido e, enxugando algumas lágrimas falsas, disse com voz triste: "Por favor, me dê permissão para deixá-lo hoje." O homem ficou completamente surpreso com a rapidez de seu pedido e se quis saber o que estava acontecendo. "Acha tão desagradável o convívio em minha casa que não pode ficar mais?" perguntou ele. Não. Não tem nada a ver com você. Mesmo em meus sonhos, nunca pensei que desejasse sair do seu lado. Mas se continuar morando aqui, corro o risco de perder minha vida. Então acho melhor para todos que me permita ir para casa." E a mulher começou a chorar novamente. Seu marido, angustiado por vê-la tão infeliz e pensando que não poderia ter ouvido direito, exclamou: "Diga-me o que quer dizer. Como sua vida pode estar em perigo aqui?" "Vou lhe dizer, já que me pergunta. Sua filha não gosta de mim como madrasta. Há algum tempo ela se tranca no quarto, manhã e noite, e olhando para dentro de um recinto, quando passo, estou convencida de que fez uma imagem minha e está tentando me matar por meio de magia, me amaldiçoando diariamente. Não é seguro permanecer aqui, sendo assim, devo ir embora. Não podemos mais viver sob o mesmo teto." O marido ouviu a horrível história, mas não podia acreditar que sua doce filha fosse culpada de tal ato maligno. Ele sabia que, por superstição popular, as pessoas acreditavam ser possível causar a morte gradual de alguém fazendo uma imagem de seu desafeto e amaldiçoando diariamente. Mas onde sua filha teria adquirido tal conhecimento? Era algo impossível. No entanto, ele se lembrava de ter notado que a menina permanecia muito tempo em seu quarto e se mantinha longe de todos, mesmo quando as visitas vinham à casa. Juntamente esse fato ao alerta da esposa, pensou que algo poderia explicar a estranha história. Seu coração estava dividido entre duvidar da esposa e confiar na filha, e ele não sabia o que fazer. Decidiu, então, procurar imediatamente a menina e tentar descobrir a verdade. Consolando a esposa e assegurando-lhe que seus temores eram infundados, aproximou-se silenciosamente do quarto da filha. A menina, há tempos, era muito infeliz. Havia tentado, com amabilidade e obediência, mostrar sua boa vontade e apaziguar a nova esposa do pai, derrubando aquele muro de preconceitos e desentendimentos que ela sabia que geralmente se erguia entre madrasta e enteada. Mas ela logo descobriu que seus esforços eram em vão. A madrasta nunca confiou nela e parecia interpretar de forma equivocada as suas ações, e a pobre criança sabia muito bem que muitas vezes ela levava relatos rudes e inverídicos para o pai.
ela não pôde deixar de comparar sua atual condição infeliz com a época em que sua própria mãe estava viva. Há pouco mais de um ano, uma mudança tão grande naquele curto período. Pela manhã e à noite, chorava por tal lembrança. Sempre que podia, ela ia para o quarto e, abaixando as cortinas, tirava o espelho da caixa e olhava para o rosto da mãe enquanto pensava. Aquele era o seu único conforto em dias miseráveis. Seu pai a encontrou ocupada dessa maneira, empurrando a Fussuma de lado. Ele a viu curvando-se sobre alguma coisa com muita atenção. Ao olhar para cima do ombro para ver quem estava entrando em seu quarto, a menina se surpreendeu ao ver o pai, pois geralmente ele a chamava quando queria lhe falar. Também ficou confusa por ser pega olhando-se no espelho, pois nunca havia contado a ninguém a última promessa da mãe, mas a guardava como um segredo sagrado de seu coração. Então, antes de se voltar para o pai, colocou o espelho em sua manga comprida. O pai, notando sua confusão e sua tentativa de esconder algo, disse de maneira severa: Filha, o que está fazendo aqui? E o que esconde na manga? A menina estava assustada com a severidade do pai. Ele nunca lhe falara naquele tom. Sua confusão mudou para apreensão, sua cor de escarlate para branco. Ela ficou muda e envergonhada, incapaz de responder. As aparências certamente estavam contra ela. A jovem parecia culpada, e o pai, pensando que talvez tudo que sua esposa lhe dissera fosse verdade, falou com raiva. Então é mesmo a verdade que está amaldiçoando diariamente sua madrasta e rezando para sua morte? Esqueceu-se do que lhe disse, que embora ela seja sua madrasta, deve-lhe ser obediente e leal? Que espírito maligno tomou posse de seu coração para ser tão perversa? Você, de fato, mudou muito, minha filha. O que a tornou tão desobediente e infiel? E os olhos do pai se encheram de lágrimas repentinas ao pensar que deveria repreender a filha dessa maneira. Ela, por sua vez, não sabia o que ele queria dizer. Ela, por sua vez, não sabia o que ele queria dizer, pois nunca ouvira falar da superstição que, orando para uma imagem, é possível causar a morte de uma pessoa odiada. Mas ela viu que precisava falar e esclarecer tudo de alguma forma. Ela amava profundamente o pai e não suportava a ideia de sua raiva. Então, colocou a mão no joelho dele de forma depreciativa. Pai, pai, não me diga coisas tão terríveis. Ainda sou sua filha obediente. Sou mesmo. Por mais estúpida que seja, nunca poderia amaldiçoar alguém que lhe pertenceu. Muito menos orar pela morte de alguém que ama. Certamente alguém tem lhe contado mentiras. Está atordoado e não sabe o que diz, ou algum espírito maligno tomou posse do seu coração. Quanto a mim, não tenho conhecimento nem mesmo de uma gota de orvalho da maldade de que me acusa. Mas o pai se lembrou de que ela escondera algo quando ele entrou no quarto pela primeira vez. E mesmo aquele protesto sincero não o satisfez. Ele queria esclarecer suas dúvidas e, de uma vez por todas. Então, por que está sempre sozinha em seu quarto? E o que é isso que escondeu na manga? Mostre-me imediatamente. Então a filha, embora com vergonha de confessar o quanto tinha acalentado a memória da mãe, viu que precisava contar tudo ao pai para se justificar. Ela tirou o espelho da manga comprida e o colocou diante dele. Isso, disse ela, é o que me viu olhando há pouco. Ora, disse ele com grande surpresa. Este é o espelho que trouxe de presente para sua mãe quando fui à capital há muitos anos. E então o guardou todo esse tempo? Despende tanto do seu tempo diante desse espelho? Em seguida, contou-lhe as últimas palavras da mãe e da promessa de vir ao seu encontro sempre que olhasse para o espelho. Mesmo assim, o pai não conseguia entender a simplicidade do caráter da filha, em não saber que a imagem que ela havia refletido no espelho era, na realidade, seu próprio rosto, não o da mãe.
O que quer dizer? Perguntou ele. Não entendo como pode encontrar a alma de sua mãe perdida olhando neste espelho. É verdade, disse a menina, colocando o espelho diante do pai. Se não acredita no que digo, olhe por si mesmo. Lá, olhando para trás do disco liso de metal, estava seu próprio rosto doce. Ela apontou para o reflexo com sinceridade. Ainda duvida de mim? Perguntou seriamente, olhando para o rosto dele. Com uma exclamação de compreensão repentina, o pai uniu as duas mãos, batendo-as. Como sou estúpido! Finalmente entendi. Seu rosto é tão parecido com o de sua mãe quanto os dois lados de uma laranja. Assim, você tem olhado para o reflexo do seu próprio rosto todo esse tempo, pensando estar diante de sua mãe falecida. É realmente uma criança fiel. A princípio parece uma coisa estúpida, mas de fato não é. Isso mostra quão profunda tem sido sua piedade filial e quão inocente é seu coração. Viver na constante lembrança de sua mãe perdida a ajudou a crescer como ela em caráter. Uau! Como foi inteligente da parte dela lhe dizer para fazer isso. Eu a admiro e respeito, minha filha, e entendo vergonha. E tenho vergonha de saber que, ainda que por um instante acreditei na história contada por sua madrasta, e suspeitei de algo maléfico vindo de você. Entrei aqui com a intenção de surpreendê-la severamente, quando na verdade foi tão boa e verdadeira todo esse tempo. E então o pai chorou, pensando em como a pobre garota devia se sentir solitária e em tudo o que devia ter sofrido sob o tratamento cruel da madrasta. Sua filha, mantendo firmemente a fé e a simplicidade em meio a tais circunstâncias adversas, suportando todos os problemas com tanta paciência e amabilidade, o fez compará-la ao lótus que desabrocha de beleza deslumbrante em meio ao limo e à lama dos fossos e lagoas, emblema adequado de um coração que se mantém imaculado enquanto passa pelo mundo. A madrasta, ansiosa para saber o que acontecia, ficara todo o tempo parada do lado de fora do quarto. Ficou curiosa e gradualmente empurrou o painel deslizante para trás, até que pudesse ver tudo o que acontecia. Naquele momento, entrou repentinamente no quarto e, caindo nas esteiras, abaixou a cabeça sobre as mãos estendidas diante da enteada. Estou envergonhada, exclamou ela com voz trêmula. Não tinha ideia da filha amorosa que é. Não por culpa sua, mas pelo meu coração ciumento, que não me permitiu gostar de você todo esse tempo. Nutrindo tal sentimento de ódio, era natural imaginar que você retribuía o sentimento. E assim, quando a vi se retirar tantas vezes para o seu quarto, a segui e, quando a vi olhar diariamente para o espelho, por longos períodos, concluí que tinha descoberto como a detestava e que, por vingança, estaria tentando tirar minha vida por meio da magia. Enquanto viver, nunca esquecerei o mal que lhe causei ao julgá-la tão mal e ao fazer seu pai suspeitar de você. A partir desse dia, jogo fora o meu velho e perverso coração e em seu lugar coloco um novo, limpo e cheio de arrependimento. Pensarei em você como uma filha que eu mesma dei à luz. Amarei e cuidarei de você com todo o meu coração, e assim tentarei compensar por toda a infelicidade que tenho lhe causado. Portanto, por favor, esqueça tudo o que passou e conceda-me, imploro, um pouco de amor filial que dedicou até agora sua falecida mãe. Assim, a cruel madrasta se humilhou e pediu perdão à garota que tanto injuriou. Tamanha era a doçura da menina que ela perdoou de boa vontade a madrasta e nunca mais guardou um momento de ressentimento ou malícia em relação a ela. O pai viu, pelo rosto da esposa, que ela realmente lamentava o passado e ficou muito aliviado ao ver o terrível mal-entendido apagado da memória, tanto pela transgressora quanto pela injustiçada.
A partir daquele momento, os três viveram juntos e tão felizes quanto peixes na água. Aquele tipo de problema nunca mais levou escuridão para casa, e a jovem, aos poucos, se esqueceu daquele ano de infelicidade com o eterno amor e cuidado que sua madrasta agora lhe dedicava. Sua paciência e sua bondade foram finalmente recompensadas.